De volta com o nosso Você Bonita, programa hoje todo especial. Sextou por aqui, sempre com muita informação de qualidade, mas com toda a leveza, né, gente? Porque falar de assuntos muitas vezes mais difíceis, e principalmente quando a gente fala de algumas doenças que a gente sabe que com a pandemia se agravaram ainda mais, é sempre delicado. No entanto, a gente tenta colocar de uma forma gostosa para que a gente aprenda. E hoje convidamos a nutricionista, a doutora Juliane Ruiz. Bem-vinda. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-la, viu? Prazer é todo meu. Pra gente falar de um tema que é sempre atual, né? Parece até que, para quem já ouviu algumas informações ligadas a diabetes e à alimentação, tem a sensação de, mas eu já sei, aqui não pode açúcar, aqui não pode... E, na verdade, são informações muito mais, eu diria, importantes do que isso que as pessoas entendam para não adquirirem diabetes e para aquelas que querem manter o controle e preservar a vida, né, por muito mais tempo, né, doutora? Sim, o estilo de vida saudável, ele é determinante para que você tenha saúde, para que você consiga ter longevidade. E a alimentação é a base das nossas células. É verdade. É o que renova todos os dias, né? A gente tem aí o nosso corpo, ele está funcionando o tempo todo e a gente funciona como se fosse um carro. A gente precisa do combustível correto para que tenha o melhor funcionamento desse corpo. E já, então, você explica pra gente, até como mitos, né? De fato, então, tenho diabetes, não posso mesmo ingerir tal coisa? Mandem perguntinhas. Antes, a gente vai ouvir só as palavras da doutora Maria Fernanda Barca, que é endocrinologista. Olha o que ela diz. Olá, pessoal. Olá, Carol. Estamos aqui para falar da diabetes mellitus, que é uma doença cruel. Principalmente domingo que vem vai ser o dia de conscientização mundial da diabetes. A diabetes é uma doença que chega devagarinho, ela não chama muita atenção. A pessoa começa a ter cansaço, bebe muita água, urina muito de manhã e à noite, inclusive ela levanta para urinar e ela tem muita fome. Ela é cruel porque se ela não é feita, o diagnóstico não é correto, não é bem tratada, ela pode levar até amputações, nefropatia, oftalmopatia, neuropatia diabética, enfim, uma série de problemas. Então, assim, estima-se, para vocês terem ideia, que em 2030 vão ser 400 milhões de diabéticos, né, no Brasil. Então, assim, se você tiver algum desses sintomas, corra para o médico e como a gente pode, as dicas que a gente dá dieta adequada, alimentação bem balanceada, portanto, com proteínas, carboidratos e gorduras, sedentarismo, nada de sedentarismo, vamos fazer atividade física, 150 minutos por semana, segundo a Organização Mundial de Saúde, e vamos também dormir bem e tentar diminuir o estresse, tá bom? Obrigada, pessoal. Até breve. Obrigada, doutora. É isso aí, né? Atividade física, vocês viram? Não podia faltar também nas palavras da doutora Maria Fernanda Barca. Você encontra o Instagram dela, mais informações, @doutorabreviado.Maria Fernanda Barca, tudo junto, para quem quiser mandar perguntas também por lá. E por aqui, a gente vai focar então na alimentação. Montamos uma mesa super legal. Vocês já estão vendo aqui o verdinho e o X. Por onde você quer começar? Vamos começar pelos carboidratos. Eu acredito que a gente tem aí grandes questões dos carboidratos. Normalmente, o simples, ele tem um aumento aí da glicemia, do açúcar no sangue, e esse é o grande problema do diabético, porque ele não consegue metabolizar esse açúcar no sangue. E aí ele fica circulando e a pessoa começa a sentir um cansaço, uma fadiga e deve procurar um médico se sentir esses sintomas. E aqui a gente trouxe alguns alimentos que podem representar esse açúcar simples, que tem esse aumento da glicemia. E um erro muito comum é a pessoa achar que a tapioca, ela é fit, que ela é integral, que ela pode ser boa. Ela faz parte desse grupo, então a gente tem aqui o pão branco, os salgadinhos, a gente tem a bolacha. Até suquinho, né? Ó, suquinho, ai que delícia, chega no restaurante, já vou tomar um suco. Aqui tem um suco que ele pode dar um pico de insulina, né? Sim, o que acontece? Quando a gente tem o suco sem o bagaço, o que o bagaço faz da fruta? A casca da fruta, ela ajuda a equilibrar a glicemia. Então, quando você tira as cascas,
você tem às vezes 4 vezes mais frutas, 4 vezes mais açúcar, e aí você não consegue controlar a glicemia. Diferente de você comer a fruta inteira, que aí é algo que você tem aí todas as fibras e controla o açúcar no sangue. O que eu ia te perguntar, pensando nessa questão da metabolização do carboidrato, ainda que aqui a gente tenha algumas opções integrais, né, como você colocou, o fato da pessoa que está pré-diabética ou já tem diabetes, se ela ainda que consuma os alimentos com mais fibra e integrais, ultrapassar uma quantidade de carboidrato, pode também descontrolar o quadro de diabetes? Entende? Assim, porque se ela puder comer isso integral, tá. Mas se ela comer muito, mesmo o integral, esse carboidrato, que ele é um carboidrato, também pode descontrolar o quadro? Sim, ela tem que ser controlado em uma dieta pelo menos 50%. O ideal é que cada indivíduo ele tenha um acompanhamento médico, tenha uma nutricionista junto acompanhando, para que ela saiba, porque às vezes a pessoa chega a ter uma hipoglicemia algumas vezes no dia, e aí o ideal quando você tem uma hipo é você, por exemplo, ter um suquinho perto, porque ele aumenta a sua glicemia na hora. Então, assim, algumas pessoas elas sentem uma visão turva, às vezes ficou muito tempo sem comer, às vezes até nem tem diabetes, mas tem esse down de glicemia por ter jejum prolongado. Às vezes a pessoa faz treino em jejum, né? Não sei se você já fez. Eu corro em jejum, mas eu sou treinada. Falo, tem que fazer com orientação, faço só muito. E aí, às vezes, a pessoa ela vai treinar em jejum e ela sente, a hora que ela deita, assim, faz um supino, a hora que ela tá levantando... Pode dar uma visão turva, é um sinal de hipoglicemia, que não tem muito a ver com... Só com diabetes. Só com diabetes. O diabético, ele pode ter a hipoglicemia, mas também as outras pessoas normais também podem. Entendi. Por conta do jejum. E aí, o que é legal? Nesse exato momento, você até colocar um açúcar simples, uma água com açúcar ou suco, porque eleva a glicemia dessa pessoa na hora e ela não desmaia. Tá, porque aí é o risco, né? Você pode acabar só... Porque o que é a glicose? O que é o açúcar? É energia. Então, o carboidrato é o principal grupo que dá energia imediata para as nossas células. E aí, o que a insulina faz, que produz no nosso pâncreas? Ela é como se fosse a chave para levar esse açúcar para dentro da célula e produzir energia. Quando a gente tem esse processo comprometido, a gente tem a diabetes. E aí ela fica circulando. Ela fica circulando, o açúcar fica circulando no nosso sangue. Por isso que muitos diabéticos precisam da insulina, né? Isso, e o que acontece também? Quando fica esse açúcar circulando no sangue e o nosso fígado, ele começa a produzir insulina. E aí, às vezes, você tem dois lugares com açúcar. O fígado, ele tá lhe ajudando, porque ele quer ajudar o nosso corpo a produzir energia. Entendi. Que o nosso pâncreas não tá conseguindo. Dá conta, entendi. E aí, alguns órgãos, como o olho, o rim, eles acabam sendo muito sensíveis e eles têm esses receptores, eles não precisam dos receptores de insulina. E aí atinge mais as veias. Por isso, alguns problemas específicos de quem tem diabetes, por causa desse descontrole do fígado tentando produzir insulina. Isso. Gente, olha que coisa interessante. Só que ao mesmo tempo, doutora, quando a gente fala desses alimentos aqui, e até dos embutidos que eu acho que você vai querer também dar uma atenção especial, e dos que podem e devem entrar na dieta, a gente também está falando das pessoas que ganharam peso e que esse aumento, né, da gordura corporal e do peso estão levando a um quadro pré-diabético. Também podemos falar nisso, né? Pode. Então, como o diabético, quando ele está com essa questão, ele também tem que perder peso, ou não? Depende. Tem tipos de diabetes. Então, assim... Não, tipo 2, tipo 2, tá. O tipo 2, ele adquiriu e muito por conta de um estilo de vida não saudável. Então, é uma pessoa que provavelmente ela tá acima do peso, que ela tá aí com questões autoimunes, inflamada, e esse corpo ele ficou sobrecarregado e ela não conseguiu metabolizar e prejudicou aí o pâncreas
e acabou tendo esse quadro. Então, quando a pessoa ela tem ali entre 100 e 126 de glicemia, é a hora do alarme. É a hora, vamos lá, vamos olhar para esse quadro, exercício físico, alimentação saudável, e a gente consegue reverter muito. Eu tenho muitos pacientes que a gente reverte e é muito bonito isso. Porque, enfim, não chegaram a precisar muitas vezes da insulina, né? Conseguiram reverter antes. Isso, e aí a pessoa cura. E o que é a dieta? Ela vem do latim estilo de vida. Então, às vezes a pessoa ela acha que dieta é uma coisa que ela tem que fazer por 2 meses para perder os quilos. Só que dieta, na verdade, é o seu estilo de vida, você tem que fazer para sempre. Sem dúvida. E não só quem é diabético, mas a gente tem que sempre visar não só o emagrecimento, mas ter um corpo dentro de um peso é ter um corpo saudável. Então a gente tem os parâmetros, avaliamos e aí condicionamos o estilo de vida daquela pessoa. Eu vou colocar uma perguntinha do público já, você me conta, você me responde já, e vamos falar um pouco mais então desse grupo maravilhoso que, ó, o que sempre aparece aqui bombando são essas hortaliças. Eu brinco que a gente, país tropical, né, a gente tem que aproveitar. Além de tudo, a gente ainda tem essa sorte de ter tudo isso em abundância e muitas vezes a gente joga fora, não pode. Perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente? Kelly, obrigada, um beijo. Olha a pergunta, Kelly, já gostei. Quem tem ovário policístico tem chance de adquirir diabetes, mesmo não tendo casos na família? O que acontece? Pode. O que acontece? Quem tem ovário policístico, ele pode estar associado a uma desbiose intestinal, a um mau estilo de vida. Então, se essa pessoa, ela tiver um mau estilo de vida, não fazer exercícios, não comer corretamente, ela pode sim, em algum momento, ter o diabetes. Mas não é uma coisa atrelada à outra, não tem muito nexo. Assim, por exemplo, quando a gente está falando, porque a gente tem duas questões de diabetes, né? O tipo 1, que é quando realmente o pâncreas já não funciona, e aí, imagino, o tipo 1 a gente pode associar com algo genético e até hereditário, autoimune, né? O tipo 2 é o adquirido. Então, assim, fiz tanta coisa errado, estou pré-diabético. É nesse sentido. Então, assim, quando a gente fala dos ovários policísticos, é uma doença metabólica, de certa forma. Se a pessoa descuidar, ela vai ter a mesma chance do que outra pessoa também que se descuide. Isso. Certo? É que assim, tem um pezinho a mais, né? O teu ovário policístico, a gente até falou ontem aqui, rapidamente, porque é mais comum do que a gente imagina. E dá uma comprometida um pouquinho na metabolização desses carboidratos, né? Sim. A pessoa acaba também tendo uma questão metabólica que precisa... Tudo deve ser individualizado, olhado, e cada caso é um caso, mas se você tem um primeiro sinal na sua saúde que algo não está funcionando corretamente, eu acredito que o melhor caminho é você ter um médico te acompanhando e ter um nutricionista olhando para quais são os melhores alimentos para você e qual a quantidade correta. Porque às vezes a pessoa ela fala, eu sou muito saudável, só que eu como tudo natural. Só que a hora que a gente vai olhar a quantidade, é excessiva, porque que nem se você tem uma salada e você coloca 5 colheres de azeite, são 500 calorias. É verdade. E aí essas 500 calorias, você já acabou com a sua dieta, porque uma mulher igual eu, igual você, se a gente não faz exercício físico, o nosso gasto calórico, ele fica aí 1.200 calorias. Então, quase metade das suas calorias do seu dia, às vezes a pessoa coloca em azeite, porque ela acha que ela tá fitness. É verdade. É uma boa gordura, no entanto, ela tem ali sua soma calórica, né? É o que eu falo sempre, remédio em excesso é veneno. Então, assim, tudo que você coloca em muita quantidade ou pouca quantidade, você está em desequilíbrio. Então, assim, a busca do equilíbrio é o melhor remédio. E tem mais perguntinha para você, olha lá. Vamos colocando perguntinhas do público. Vilma, obrigada, um beijo. E quais alimentos que ajudam a baixar o colesterol? Então, não diabetes, mas colesterol. O que muita gente que tem diabetes também tem colesterol alto, né? Então, o colesterol é o excesso de gordura saturada. Normalmente, essa pessoa ela pode estar aí se alimentando com aquela gordurinha da picanha, muita fritura.
E isso acaba aí a longo prazo aumentando a gordura no nosso sangue. Então a gente pode colocar aí fibras, grãos integrais, porque o que acontece? O brócolis, você sempre iniciar suas refeições com bastante salada, que tem bastante fibra, porque quando você come essas fibras, essa gordura intrínseca do colesterol, ela acaba grudando nessas fibras e aí a gente consegue colocar para fora. Entendi. A aveia é essencial também para quem tem colesterol alto só que tem que tomar cuidado com a aveia porque ela é super calórica, então às vezes também é algo que é tricky. A quantidade ali tem que ser bem específica, né? São 2 colheres, são 2 colheres. Isso, que nem um mamãozinho com aveia, a hora que acorda, colocar uma porção de brócolis no almoço, uma salada de entrada, e aí você evita comer muito no segundo prato. Então, assim, sempre colocar uma salada primeiro, depois fazer um segundo prato. E proteína magra também, aqui a gente tem um exemplo de frango, mas também pode ser uma opção. Aí você tem que evitar as proteínas, as carnes com muita gordura, que você vê as fibras, né? Algumas carnes você vê que tem ali uns cordões de gordura muito grandes, assim, no meio. Então, os embutidos também, a gente percebe aqui que tem bastante gordura. Então, para quem tem colesterol alto, isso é veneno. A manteiga. Tá. Essa turma aqui é um leite integral, que tem mais gordura, manteiga. Os embutidos, eles têm bastante gordura. Então, eu acredito aí que se você preferir mais essa turma, é o que faz bem para todo mundo, na verdade. Não é só para o diabético. Eu acho que se você fizer exercício físico, a Organização Mundial de Saúde, ela fala 30 minutos de exercício físico todo dia. Pelo menos 30, né? Então, eu tenho uma bicicletinha lá na sala de casa, que se eu não tiver tempo, eu me comprometo a fazer 30 minutinhos ali nela. Tipo, almoça mais depressa, vai dormir um pouquinho mais tarde, acorda mais cedo, mas tem que ter os 30 minutos. Eu acho que é um remédio. O exercício é o que faz o nosso corpo, ele dá aquele up de hormônios de felicidade, que faz o nosso corpo circular, e a gente tem que beber bastante água também, né? 35 ml por quilo de peso. Senão, o nosso corpo ele não funciona bem, porque a água é o catalisador de todas as reações químicas do nosso corpo. E para fazer também essa limpeza. Para fazer essa limpeza e ir ao banheiro, cuidar do intestino é fundamental para ser saudável. E olha, eu concordo com tudo que você falou, porque a atividade física, o dia que a gente não treina, quando eu faço o meu descanso, é o dia que eu fico com mais sono, com mais preguiça e de quebra eu acho que até um mau humorzinho. Se eu posso dizer, engraçado isso, né? Realmente modifica o dia. Eu vou deixar então aqui para vocês o contato da querida doutora Juliane Ruiz, que é nutricionista, @Juliane Ruiz com Z Nutri, tudo junto, @Juliane Ruiz com Z Nutri lá no Instagram, para vocês mandarem mensagens também. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima.